que fala sobre o combate à corrupção. Desde lá do Homem da Vassoura, o Jânio Quadros, vai com Collor, que é o caçador de marajás, e agora o filhote da ditadura falando sobre o governo sem corrupção. A análise histórica, econômica e política do país fala de governos populistas e demagogos. O que o senhor acha desse slogan, governo bolsonarista sem corrupção, na conjuntura histórica, política do nosso país? Legal, Abreu. Bem, o tema, de fato, é um tema recorrente na história brasileira, né? Já foi aqui lembrado que o processo de corrupção, ele, de fato, tem que ser combatido. Entretanto, vale lembrar que a corrupção, ela é um elemento estrutural da própria sociedade capitalista. Eu não estou falando, não, tá, no caso brasileiro. Acho que todos aqui devem se lembrar do caso da Enron. Enron, uma empresa norte-americana que, por volta de 2005, foi acometida, né, de uma série de processos judiciais, mas cujo centro da questão era o elevado grau de corrupção presente na Enron, sendo que a Enron, ela financiava, na época, uma série de parlamentares nos Estados Unidos. Financiava, inclusive, também, né, os próprios, naquele momento, o governo Bush, né, que era o presidente norte-americano naquela altura. Vejam vocês que a questão da corrupção, ela tem uma lógica interna no capitalismo que está presente, inclusive, em uma coisa muito curiosa. Quando nós pensamos os trabalhadores, e nós pensamos a relação entre aquilo que se chama mercado de trabalho, ou seja, a relação entre a venda da chamada mercadoria, força de trabalho, onde o trabalhador vende a sua força de trabalho para um capitalista, nós vamos observar uma coisa bem importante e curiosa. O capitalista, durante aquela jornada de trabalho, vamos supor, de 8 horas, o capitalista não está pagando a jornada de trabalho inteira, não. Ele paga somente uma parcela da jornada de trabalho e uma outra parte da jornada ele simplesmente assume sob a forma de lucro, de ganhos, que ele, capitalista, assimila. Esse processo, que é próprio do capitalismo, ele nos dá a lógica de que o capitalismo ele é um sistema onde a corrupção está na estrutura, está no esqueleto, está na própria forma de existência do capitalismo. Entretanto, nós achamos que é necessário, de fato, combater as diversas formas de corrupção. Entretanto, vejo vocês, ao longo da história brasileira, e eu vou me centrar aqui em 2 momentos, a corrupção ela foi utilizada enquanto um discurso para, curiosamente, fazer com que os mais corruptos assumissem o controle da esfera pública no país. Foram 2 momentos muito chaves. O primeiro momento, o momento de 1964. Os militares, eles tinham o tal do discurso anticorrupção, que, aliás, vai voltar a ser o mesmo em 2016. Entretanto, durante os governos militares, a corrupção foi uma coisa solta. Vamos dar 2 exemplos aqui. Quando da construção da chamada hidrelétrica binacional, a Itaipu, que é uma hidrelétrica importante, a segunda maior hidrelétrica do planeta, que fica justamente na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a hidrelétrica de Itaipu, e existe uma série de documentos comprovando isso, foi uma fonte de enriquecimento indevido para um conjunto de apaniguados vinculados aos militares. Isso também ocorreu quando da construção da chamada Transamazônica, que era uma rodovia que existe até hoje, né, que buscaria, nesse sentido, fazer a conexão da Amazônia com o Sudeste e também com o Nordeste do país. A Transamazônica, ela foi um amplo processo de corrupção, de uso do recurso público por parte desses interesses que, na época, estavam no poder no país, basicamente os militares,
e que basicamente fez com que grupos muito pequenos, né, se enriquecessem naquela altura. Vai lembrar aí no terceiro exemplo, a chamada Rede Globo, tão famosa hoje, né? Todo mundo assiste a Globo e eles fazem esse discurso de que eles são os bonzões. Grande mentira. Na verdade, a Rede Globo só se estabeleceu enquanto esse poder midiático que tem hoje, graças ao benefício dos militares na época. Entretanto, vamos chegar agora no nosso contexto, Abreu, né? No contexto, novamente, né, desse novo processo que nós temos recente. De fato, como bem lembrou o Gailson, como bem lembrou o Daniel, essa figura asquerosa que está na presidência da República, essa figura nojenta, né, que, sob diversos sentidos, é nojento, tá? É uma figura que não, né, que em qualquer local do planeta estaria provavelmente preso, né, e está na presidência da República do país. Essa figura que faz menção à tortura, e vejo vocês, a tortura é talvez uma das formas mais perfídias, mais piores de corrupção que pode haver. Por quê? Por conta de que tu submete o corpo de outra pessoa à violência para que ela confesse coisas. Isso é uma forma de corrupção terrível. Esse mesmo sujeito asqueroso que chega à presidência da República, ele somente chega à presidência da República, e isso é provado, já existe inquérito em relação à chamada fake news, produzindo mentiras. Que tipo de corrupção maior do que essa? Do que a mentira? E, curiosamente, essa figura mentirosa, asquerosa, que produz mentira e é preguiçoso, não existe outra forma de corrupção também do que a preguiça, né? A ideia de que tu pode simplesmente te safar do trabalho fazendo pequenas atitudes, uma motociata, uma não sei o quê, e não trabalha, é um preguiçoso. A preguiça é também uma forma de corrupção. Vejam vocês que esse preguiçoso, mentiroso, asqueroso, chega à presidência da República por trás de um discurso de que combateria a corrupção. Que grande mentira, né? Que grande falsidade eles pregaram ao povo brasileiro. Eu relacionei aqui, Abreu, cerca de 13 atos de corrupção que são possíveis de serem acessados mediante links, né, na internet. Eu, inclusive, tenho um texto que eu vou depois publicar no site, no Facebook do nosso canal, do Porolacabana, e que relaciona isso. Olhem só, um primeiro ato de corrupção, nós já chamamos a atenção, as fake news. Um segundo ato de corrupção, o Daniel já chamou a atenção, as rachadinhas. Um terceiro ato de corrupção, e que quase ninguém fala, quando do processo da Covid, dessa doença que nós tivemos, da crise sanitária há pouco tempo, eles liberaram R$1 trilhão para os bancos. Enquanto isso, todo mundo, por parte deles, acaba fazendo a denúncia da Bolsa Família, né, da transferência de renda para a população de baixa renda. Entretanto, nenhum deles fala do ato corrupto de transferir R$1 trilhão para os bancos, com vistas aos bancos fazerem um processo de favorecimento de crédito para as pequenas e médias empresas. Não fizeram. Simplesmente embolsaram R$1 trilhão. R$1 trilhão. E vocês que nos assistem, podem acessar tranquilamente os locais aonde está lá relacionado o R$1 trilhão transferido para os bancos, para os banqueiros, já nesse governo, né, durante a pandemia. Quarto, o orçamento secreto, e depois eu vou tratar um pouquinho da ideia do orçamento secreto, que é de fato uma coisa escandalosa. Quinto, a privatização corrupta da refinaria Landolfo Alves, que fica na Bahia, a primeira refinaria brasileira, e que foi claramente transferida de forma corrupta para um fundo privado árabe. É fundamental que a gente possa, de algum modo, também dialogar sobre isso. Sexto, a corrupção do superfaturamento de vacinas. Há pouco,
né, o Abreu chamou a atenção, vale a pena aqui observar como eles fizeram isso. Eles se utilizaram da própria doença que estava cometendo o povo brasileiro e que, até aqui, já matou quase que 700 mil pessoas, que também é uma forma de corrupção, por conta de que ele ia para a televisão chamar todo mundo para se aglomerar, enquanto o povo simplesmente morreu dessa doença. Que corrupção pior vocês querem? Como é que pode alguém ainda ter a percepção de achar que uma figura como essa, asquerosa, não é corrupta? Se 700 mil pessoas morrem pelas mãos de um corrupto, mentiroso, covarde como esse. E olhem só, as vacinas, elas foram claramente superfaturadas, né? As vacinas da Coronavac, a CPI da Covid detectou isso e, curiosamente, até aqui nada foi feito, nada foi feito. E existem documentos provando o superfaturamento. Oitava forma, a corrupção militar. Todo mundo soube o quanto houve de corrupção militar, seja na compra das chamadas de um uso, né, de um uso indevido de uma coisa que tu compras na farmácia, como Viagra, e os militares simplesmente compraram Viagra. E está no orçamento deles. Só que não é isso. Tudo bem que compre. Entretanto, compraram superfaturado o Viagra. Mas não somente isso. As próteses penianas. As próteses penianas, elas foram compradas superfaturadas, vejam, em quase 1.500%. É muito interessante. E esses mesmos sujeitos faziam o discurso de que não tinha corrupção. Que mentirosos, que covardes. Continuamos aqui. A 10ª forma de corrupção, a corrupção do armamento. Essa foi uma forma de corrupção que tem, inclusive, um sentido. Eles querem dar um golpe de Estado. E aí o que é que eles fazem? Eles simplesmente liberam a compra de armas para grupos que eles controlam. A corrupção do armamento é uma forma de corrupção extremamente ruim para o país, por conta de que nós temos, inclusive, feito mediante uma forma plebiscitária em que o armamento, houve o plebiscito em que a aquisição de armamento não foi considerado como algo em que o povo brasileiro aprovasse. E aí tu passa por cima disso. 10ª, a corrupção fundamental que nós temos ainda agora, que é a corrupção de calar as pessoas. Nós temos uma série de militantes, de pessoas que estão no processo de disputa por vida no país, e que essas pessoas têm sido caladas, basicamente por um ato corrupto, que é o ato de passar por cima das próprias instituições. E, por fim, vale a pena aqui, já que ocorreu há bem pouco tempo, falar o ato de corrupção dentro das instituições chaves de controle militar no país. Eu falo em particular em relação ao que ocorreu em Sergipe, com a morte de um trabalhador, que foi o Genivaldo, e que foi morto numa câmara de gás feita de forma como uma violência estúpida, feita pela própria Polícia Rodoviária Federal. Vejam, somente aí eu relacionei um conjunto de atos de corrupção e que não esgotam aquilo que nós temos até aqui. Não são somente bilhões ou trilhões, né, como eu fiz referência a 1 trilhão transferido para os bancos, não são somente referência a esses valores astronômicos em termos monetários, mas são as vidas. 700 mil pessoas mortas a partir de discursos corruptos e falsos, vendidos na internet, vendidos nas redes sociais, vendidos também na mídia. O conjunto dessas redes, como a Record, como a Globo, acabaram, de algum modo, beneficiando esse tipo de percepção. E aí, somente para concluir, Abreu, para eu também vou fazer referência aqui ao tal do orçamento secreto. Vejam vocês, a estrutura orçamentária de um país, ela é dada a partir de um processo de legislações. Nós temos uma legislação chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA.
A lei orçamentária anual, ela possibilita com que tu tenhas um certo regramento em termos de como o orçamento é feito anualmente. Inclusive com um aspecto fundamental. É fundamental a transparência no orçamento. Por quê? Porque o orçamento, ele é baseado em recursos onde nós, enquanto povo brasileiro, enquanto cidadãos do país, somos nós que pagamos um senhor como o senhor Arthur Lira, que está lá no Congresso Nacional, se locupletando, roubando concretamente, escondendo o orçamento. Somos nós que pagamos essas pessoas. É mediante uma coisa chamada tributo. Você que está me escutando, saiba que é você que paga o Arthur Lira, que paga aqui no Pará uma pessoa asquerosa como esse deputado Cabelinho. São essas pessoas asquerosas que, infelizmente, foram eleitas em 2018, juntamente com essa pessoa nojenta e asquerosa que está na presidência da República. E aí vejo vocês, o orçamento era para ser transparente, por conta de que os recursos são nossos. E, obviamente, o orçamento ele tem, de um lado, receita e, de outro lado, gastos. Nós não podemos admitir que alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais estejam sendo ocultados para simplesmente favorecer esse tipo de gente. O senhor Arthur Lira, ele tem aproximadamente 450 milhões de reais em emenda parlamentar, que ele está fazendo isso, que o Glailson chamou a atenção há pouco, né? Contratando kit escolar, né, para escolas que nem sequer têm energia elétrica, fazendo contratação de ônibus, inclusive superfaturados, já aprovados. Aonde é que está o Tribunal de Contas da União? Pergunta-se. Por que cargas d'água, lá na época da Dilma, o TCU estava tão atento e agora simplesmente sumiu? Aonde está o Ministério Público, afinal de contas? Por que eles eram tão atentos naquele momento e agora simplesmente sumiram? Essas são perguntas que são chaves para que a gente possa, de algum modo, dialogar com vocês, dialogar com toda a população. Nós não podemos admitir que simplesmente, como bem lembrou o Abreu, o governo mais corrupto dos últimos 500 anos do país, simplesmente passe o pano e pronto. Nós não podemos mais admitir isso. Se nós continuarmos admitindo isso, é porque nós admitimos que nós somos cúmplices da morte das 700 mil pessoas que a Covid levou até aqui. Porque esse governo, como provou estudos da Universidade de São Paulo, como provou a CPI da Covid, esse governo foi cúmplice da morte dessas 700 mil pessoas. Só para lembrar aqui, para concluir de vez, Abreu, é importante lembrar que o ministro da Saúde, durante o centro da crise sanitária do país, era um militar, um general chamado Pazuello, que de logística não entendia nada. E, entretanto, basicamente servia aos interesses de uma pessoa sinistra como essa. Para lembrar a série Stranger Things, basicamente, o que nós temos na presidência do Brasil é um Demogorgon, né? Uma espécie de um demônio que, por assim dizer, joga suas teias, utilizando fake news, para continuar mentindo e por aí vai. Portanto, acho que é fundamental que, de fato, a gente faça um alerta muito sério para a população brasileira e paraense. Nós não podemos admitir a continuidade da corrupção, a continuidade da mentira, a continuidade de um governo tão covarde quanto esse. Obrigado.